Ninguém é o dono da razão, ninguém está certo o tempo inteiro. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu fiz uma live um tempo atrás em que eu falei algumas coisas. Falei, pô, era uma tribo de casual, uma tribo que não vai vingar. E eu vou explicar tudo o que aconteceu, até porque a galera da máfia veio falar comigo com educação. Cara, que maravilhoso, assim, cara, tipo, alguém vir te confrontar com educação, com respeito, colocar um argumento contrário ao seu, sem precisar xingar ou sem precisar debochar. Então, muito legal, velho. Muito parabéns aí. Meus parabéns à máfia, entende? E a gente vai fazer uma análise dessa guerra, tanto do lado da Magic como do lado da máfia. Eu vou explicar minha história nesse BR, porque que eu falei que a tribo era uma tribo ruim, casual, e por que eu falei que eu tinha problemas com alguém de lá. Então é o seguinte, galera, eu vim jogar SBR, você sabe que eu sou um cara franco. Vim jogar SBR, eu nunca traí ninguém, não fico em panelinha, não fico junto de cara que trai, não gosto de jogar com quem traiu. Pode ter traído a favor da minha tribo ou contra, eu não curto. Eu não sou um cara que precisa dessas panelinhas, dessas falsas amizades. Então, isso limita muito o meu jogo. Eu não entro num BR com pré-make. Eu entro, cara, ou sozinho ou com a minha tribo, entendeu? Nesse BR eu queria jogar, especialmente, por quê? Porque tinha alguns jogadores que me traíram no 131 que iam jogar SBR lá na RIP, se eu não me engano. E eu queria jogar em alguma tribo aqui nas costas da RIP pra fazer uma guerra final, fazer alguma coisa assim contra esses traidores, né? Aí eu entrei, fiquei no meio do front da máfia e da Magic. Eu analisei as duas tribos. Cara, na Magic tinha vários jogadores que eu liderei no 109. Então eu sabia que se eu pedisse vaga lá, era certo. Mas tinham alguns jogadores que me traíram no passado. E foram traições pesadas. E eu falei, mano, não vou jogar com traíra. Eu vou ir pro lado da máfia. Porque na máfia não tem ninguém que me traiu. E eu tenho muitos jogadores que eu liderei na máfia. Cara, a galera da máfia aí tem uma galera que me conhece, sabe como eu sou. Aí eu mandei mensagem e falei, mano, quem que é o líder? Aí falaram, o líder é o tal de. Como é que era o nick do cara que falaram que era o líder? Deixa eu ver aqui, galera. Era Yuri, alguma coisa assim, né? Aí eu fui falar com ele. O cara, ele jogou um balde de água fria em mim, porque, cara, eu tava motivado pra jogar. Foi esse cara aqui, o Jenny. E ele falou assim, cara, assim, sem muita. Bem seco, assim, falou, mano, não tem vaga pra você e já era. Tipo, não tem vaga, tá ligado? Aí eu olhei e falei, cara, assim, eu olhei e pensei, mano, esse cara tá me zoando, né, pô? Tinha vaga pra caramba. Tinha muita vaga, velho. Tinha, sei lá, 10 vagas. Eu falei, não, beleza. Isso mexeu com o meu ego de jogador, entendeu? Porque assim, eu sou um cara de boa, mas se o cara não me quer lá, ou ele acha que eu sou um safado, ou ele acha que eu sou ruim. E eu falei, mano, mexeu com o meu ego. Eu vou fazer PP, não vou jogar. Aí eu fui pra Magic e fiquei fazendo PP, entendeu? Fechei com a Magic, irmão. Eu sou Magic até morrer, entendeu? Até porque, mano, gosto muito dos meninos. A liderança da Magic é uma liderança maravilhosa, cara. Os caras são muito gente boa. Os caras se dedicam pra caralho, velho. Eles dão sangue no jogo mesmo. Eles dão sangue, velho. Eles estão tentando fazer muita coisa. Tipo, mano, é absurdo, assim, a dedicação dos caras, velho. Não tem omissão. Então, pô, agradeço até ao cara que não me aceitou, porque fez eu voltar a jogar com jogadores que eu admirava, que eu gostava. Tem muita gente boa aqui na Magic, entendeu? É, e aí, por isso, cara, que eu falei, eu tenho algum problema com alguém da máfia, entendeu? Não curti muito o jeito, achei meio arrogante. E aí, então, por isso você falou que a máfia é uma tribo de casual? Não. Eu falei que a máfia era uma tribo de casual porque eu olhei várias medalhinhas de casual, de clássico, sei lá. E tinha um jogador no mapa que era o top 1 da máfia, que era o German Hood. Inclusive, ele traiu e veio pra cá. É, Aí o que que acontece? O German Hood, ele, cara, eu vi o mapa dele e eu falei, mano, esse cara tá jogando sem igreja. Eu falei pros caras da Magic, mano, vamos noblar ele inteirinho. Só que o que que a Magic fez? A Magic recrutou o cara. Mas ele, mano, ele fazia atrocidades no começo do jogo. Hoje ele é parceiro aí da tribo, ele tá na tribo, então eu não vou falar mal do cara, não vou ficar falando, tipo, pô, tá na tribo, entendeu? Todas as tribos fazem essas coisas, tá no jogo, faz parte do jogo. Traição é uma coisa que se a máfia tiver a oportunidade vai fazer também, né? Se puder recrutar alguém daqui e vice-versa. Eu, eu não curto. É por isso que eu não fecho o mundo, é por isso que eu não ganho medalha. Eu não faço isso nem quando eu tô liderando. Não gosto de fazer essas coisas. Assim, eu sempre falo, se precisar eu faço, mas eu nunca fiz. Nunca recrutei inimigo, nunca. No 131 tinha um inimigo que o BR inteiro queria vaga na minha tribo pra gente quebrar a Masters do Paulinho. E eu não aceitei, cara. Eu fiquei enrolando o cara, fiquei enrolando. Podia ter recrutado ele. E ele era um dos maiores da tribo. E eu não sei lá, cara. Eu tenho consideração pelo inimigo. Entende?
E aí, por isso, pelo estilo de jogo do Germanhood, que tava todo errado, eu falei, mano, esse cara, essa tribo é uma tribo de casal, uma tribo ruim. Eu usei um cara como exemplo pro resto da tribo. Só que ele acabou vindo pra cá. E, cara, assim, eu não tava muito errado. Porque, velho, ele é o cara que mais sangrou aqui. Tudo bem, a máfia atacou bem, atacou, focou nele, mas a conta não era uma conta tão organizada e tal. Eu acho que é o cara novato e tudo mais. Não tô aqui pra ofender o cara, mas ele sofreu. Tanto que eu segurei um MDF dele pra organizar a conta. Mais gente, mano, foi a defesa da conta dele foi uma defesa coletiva. A galera toda organizou. Hoje não passa mais, mas a gente organizou. Mas é isso, faz parte. Ah, Spunk, você pegou a conta de um cara que traiu você, que é um cara que fala que é anti-traição. Cara, eu tô na tribo, eu não vou deixar de ajudar a tribo. Se a tribo me pedir uma ajuda, eu vou sempre fazer, entendeu? Aí a consciência é de cada um, entende? Eu nunca traí, eu não valorizo quem trai, não acho certo, mas eu também não vou prejudicar a tribo. Não vou deixar a conta do cara cair só por uma questão moral, entendeu? Porque aí não dá para jogar Tribal Wars, cara, se você for puritano 100%, né? Mas aí cada um pensa o que quiser. Aí então, tipo assim, foi isso que aconteceu sobre a máfia. E agora eu vou analisar um pouco da guerra, cara. Tipo assim, eu ainda acho que a máfia é uma tribo ruim de casual, nem ferrando. A tribo é boa, cara. A tribo é muito boa. Por que a tribo é boa, velho? A tribo é organizada, entende? É, ela sabe usar a força dos novatos pra atacar. Você vê gente vindo na OP que, mano, vem errado, mas vem. Entende? Ah, ataca com tropa de defesa, ataca errado, mas os caras vêm, mano, eles fazem volume, entende? Eles talvez não consigam fiscalizar tudo, mas a galera tem muito empenho mesmo, muito empenho. Isso é muito bacana. A Magic também tem pontos positivos. A Magic é uma tribo que a staff é muito ativa e muito unida, muito mesmo, cara. A galera da Magic se gosta, assim, tipo, não tem rivalidade, entendeu? Os caras que são mais tóxicos, mais fechados na Magic, eles se dão muito bem com os. Tipo assim, a personalidade de um completa de outro. Então não tem um estrelinha que não gosta do outro. Não, cara, as estrelinhas aqui, elas se conectam bem. E são poucas. É pouquíssimo cara assim que você fala, mano, esse cara é meio egoísta, meio chato e tal. Mano, zero, assim, é pouca coisa. Na máfia também tem. Na máfia a gente sabe que tem as estrelinhas. Eu tenho amigos na máfia, a gente sabe que tem jogadores difíceis de gerir. Mas, assim, no geral, eu acho que são duas tribos parecidas nessa questão. Eu acho que não tem uma tribo que é mais de ego que a outra. São duas tribos humildes, assim. A galera é humilde, a galera é de boa, entendeu? Então isso torna mais fácil o trabalho da staff. Vai ter um ou outro que não vale a pena em cada tribo. Eu não acho que tem uma vantagem psicológica na Magic ou na Máfia. Eu acho que eles estão bem parecidos nessa questão. E aí tem algumas coisas pra gente analisar, tá? A Máfia tá vencendo a guerra, né? Se você olhar aqui, a máfia ela nublou 29 aldeias e ela perdeu 20. Eu não sei quanto que é Renoble aqui e tudo mais. Tem uma leve vantagem. Essa vantagem é principalmente no Germán. Por quê? Porque o Germán foi focado, ele estava bem no front. E a Magic tem alguns problemas de mapa, né? Você vê, por exemplo, que isso aqui, né? Amontoado lá atrás. Aí tem um espaço em branco e aí tem o front. Então fica um pouco mais difícil de defender o front, essa distância. A galera demorou para se tocar que isso aqui é um mundo com igreja, que não pode ficar um noblando no meio do outro, que tem que puxar para ir em direção a esses espaços. Mano, é tão mais fácil. Um pega uma igreja aqui, outro pega outra igreja aqui, cada um pega a sua igreja. Não, todo mundo fica se amontoando. Aí ficou lá na back do Mar de Bárbara. E aqui a galera fica meio que assim, tendo que se defender na mão. A gente conseguiu organizar muito isso, tanto que a última OP da máfia não entrou, né? Pegaram uma aldeia, se eu não me engano. E não sei nem se não tomou Renoble. Mas foi um esforço, cara, até a gente entender o que aconteceu, né? A gente analisar o que estava errado e a gente entendeu rápido e acabou corrigindo. A máfia não tem tantos problemas de mapa, na minha opinião. Eu não sei se isso é natural ou se foi pensado, mas assim, eu vejo mais espaço, assim, a galera respeitando mais as igrejas. Então, tipo, um cresce pra cá, outro cresce pra cá, outro cresce pra cá e tal. Dá pra ver que eles estão tentando povoar essa área, essa área aqui também. Eu acho que comete alguns erros de expansão, né? Eu acho que essa parte aqui de cima do mapa é favorável para Magic, né? Mas essa parte aqui central, que é a parte principal,
em posicionamento estratégico, ela é toda da máfia, né? A máfia tem mais facilidade para atacar e defender. E a Magic vai demorar um pouco, né? Talvez um mês até conseguir corrigir esse gap aqui e se tornar, né, mais coesa em cima da máfia. É uma questão de. Como é que eu posso dizer? É uma questão de estratégia e visibilidade, né, do jogo. Questão de OP. A máfia é absurdamente boa nas OPs. Cara, é uma tribo organizada. É, fez bastante coisa com pouco full. Tem muita coragem. Eu admiro muito quando os caras têm coragem e ataca mesmo, entendeu? Não vi nenhuma tática muito avançada, nenhuma tática muito tipo, nossa, cara, que tática top do caramba. Eles fazem feijão com arroz e funciona. Por quê? Porque às vezes a tática top e avançada, os caras não conseguem nem executar, não conseguem nem entender. Então, cara, eu acho que eles jogam certinho. Feijão com arroz e tal. A Magic, nas suas OPs, também. Feijão com arroz. Não fez nenhuma estratégia absurda até agora. Não fez nada que fosse, nossa, que absurdo e tal, mas a OP da Magic pegou 6 aldeias, se eu não me engano. Então, já é um número legal, é um saldo legal. Pode ser interessante, né? Acho que a máfia poderia ter defendido essa OP com... Se a máfia não perde nenhuma aldeia, isso desmoraliza bastante a Magic. Mas assim, a defesa... quem ganhou essa OP, essa última OP da Magic? A máfia, tá? Porque a Magic esperava noblar mais. A Magic esperava noblar no mínimo 15, 20 aldeias, sendo bem conservador. Noblou 6. Então a máfia conseguiu... na minha opinião, venceu na OP ofensiva que fez, porque noblou legal, e venceu na OP defensiva, porque fez um número que, assim, não desmotivou a Magic, mas é um número que a galera fala assim, ah, cara, antes da OP os caras pensavam que ia noblar 2, 3 vezes mais que isso. Assim, sendo bem conservador. 15 aldeias, assim, os caras estavam, tipo, dizendo que era para o limite, assim, o mínimo. Dizendo não, né? Eu fazendo minha análise, né? Não tô dizendo que os caras falavam isso abertamente, mas eu fazendo minha análise. Então eu acho que a máfia tá bem. Mas também não é nada que, pô, a máfia tá colocando a Magic pra chorar. Não. Tá equilibrado, é um jogo equilibrado, é um jogo moral. A OP que entrar forte mesmo, que vai ser o divisor de águas, entendeu? Quando uma tribo conseguir encontrar a brecha e aproveitar essa brecha, aí sim vai ser um divisor de águas. Vamos falar sobre alguns personagens de cada tribo. Eu vou citar os personagens da Magic que eu vejo que são muito participativos. O JB Neto, cara, o JB Neto é incrível, né? Ele toma o P e ele pega a top apoio. Então, tipo, ele ajuda muito mesmo apanhando. Então, o JB Neto é um cara que eu admiro, velho. Eu admiro muito. Liderei ele no 109, é um ótimo jogador. É um cara que, mano, dá vontade de você jogar junto, tá ligado? Dá muita vontade. É outra coisa que, assim, eu não poderia deixar de fora, cara. O Aaron. O Aaron é um ótimo líder. Ele e o Oni, mano, são incríveis. Eles se dedicam pra caramba. Eles dão sangue por isso aqui, entendeu? E aí eles têm o suporte do aposentado Skin, do Trickstor, né? A galera que ajuda. Mas o Aaron e o One são dois jogadores que, além de liderar, eles vão pra OP. Mano, eles fazem tudo, velho. Eles fazem tudo. Então, cara, são nomes assim que eu vejo na Magic que são fundamentais, velho. E aí, ofensivamente, eu gosto bastante do desempenho do Maninho, né? Maninho 10 e do Chaotic Reaper da tribo, que é o cara que noblou aqui algumas aldeias e tal, se a gente for ver, né? Então, são os nomes da Magic que eu vejo, né? Como destaques, assim, na última OP, nos últimos momentos. Tem mais jogadores que se o Maninho, aí tem também, da nossa parte, tem o Oromalungo, aposentados, também vai nas OP, vai bem, né? O Aaron aí, ó, o Aaron, além de ser líder, ele vai nas OPs. Então a galera, mano, o Carrasco, pô, o Carrasco é um jogador incrível também. Então tem muito nome bom aqui, mano, que tá participando. Tem alguns que podem dar mais. E tem cara que é tão bom aqui, mano, que poderia estar melhor ainda. Tem cara aqui que poderia estar melhor ainda. Por exemplo, o JB Neto não aparece aqui, mas ele defensivamente é incrível, velho. Ele ajuda muito, entende? Então, eu diria que é a base defensiva da tribo. É um cara que você pode contar, que você pode ficar tranquilo. E na máfia, quem que são os caras principais ali que você fala assim, cara, esse cara ele é absurdo, né? Cara, aí você tem que. Eu vou começar pelo cara defensivo da máfia, que eu acho que é a base, é o Sete Copa. Esse cara aí, ele vale por meia tribo. Pô, segura muito, segura muito. Segura demais, cara. É absurdo, absurdo.
Ele tá bem posicionado e ele tá levando nas costas ali muita OP, mano. Muita OP. Então, boa parte da OP, quem absorve é o Sete Copa. E aí nós temos aqui, a gente tem o Novão, que também defende muito, ajuda muito aí, ó. Além de tomar OP, ele ainda apoia, isso é legal, e ainda ataca. Então ele faz os três aí, ó. O Copa também. O Copa faz os dois, na verdade, ele não foi focado ainda. E o Kleber. O Kleber aqui também. É padrão, defendendo bem, né? Eu achava que ele era um jogador full ofensivo, né? Mas ele é bem dos dois, né? Ele faz ofensivo e defensivo. E aí o JB Neto. O JB Neto tá mais no apoio, né? Mas ele é um bom jogador, cara. Ele é participativo na OP e tal. O CR Mundo também. Então. Mas eu destacaria esses nomes, assim, sabe? Da máfia. Da máfia eu acho que é o Seth Copa, é o principal, cara. Ele é o cara da defesa ali que ele é absurdo. E aí a gente não pode esquecer do jogador da máfia. Não dá pra ser injusto com o cara, né? Que é o menino maluquinho. Menino maluquinho, só de a gente analisar, dá pra saber que ele tá vivendo o jogo, né? Tá vivendo o jogo. Ele deve ser o cara que faz as OPs lá, porque as OPs são bem nas áreas que ele se expande, então não tá errado, não tá usando a tribo para ganhar o próprio, não, ele tá indo aonde ele acredita que tá a fraqueza da Magic, tá expandindo naquela região onde eles têm força, e assim, se você analisar, dá pra ver que ele é o cara que provavelmente monta as OPs ou tem uma opinião muito respeitada lá, porque não é possível que as OPs não sejam montadas pelo menino maluquinho. Eu tenho quase certeza que são, pelos movimentos que são feitos. Ele é top 1 ataque e da tribo, então é um cara que merece respeito, né? Ah, o Kawashi Reaper também, né? Nosso jogador de ataque, ó, bem ofensivo. Aí tem esse cara aqui, o Shingakook. Ele, mano, ele faz os três, cara, aí, ó. Isso é legal. Então é um destaque também, né? E aí eu acho que a máfia fica mais nesses jogadores, né? O Seth Copa, o Kleber, o Kigaguk e o menino maluquinho. Acho que é o cérebro ali, né? Aí tem alguns que ajudam menos. Você vê que tem um gap aqui, né? O Sirgin, por exemplo, ele é ofensivo, mas também apoia e tal. Então, fica legal, fica bacana, né? E a gente vai vendo aqui um destaque também aqui pra gente, um destaque positivo aqui. O Germanhood, cara, por mais que tava bagunçado, velho, ele matou muita defesa, muita defesa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é muita coisa, cara. Muita coisa. Né? Então você vê que todas as tribos estão apanhando parecido, mas dá pra ver que a Magic tem uma tendência a atacar mais. Por que que eu digo isso? Porque assim, tudo bem, a máfia focou no Germanhood, 3 milhões e 800, tranquilo. Mas aí se você pegar aqui o top 1 e top 2, já dá 2.500. Pega o top 5, já meio que quase empata aqui com o Germanhood. E aí aqui você começa a ver, né, por exemplo, que a máfia tem muito mais defensores, né? Se você somar tudo isso aqui, dá pra ver que a máfia tá um pouco... eu acho que a máfia é um pouco mais ofensiva que a máfia, né? Isso não quer dizer que tenha mais capacidade de fazer operação e tal. Isso é o tempo que vai dizer. Mas analisando isso aqui, por mais que eles colocaram o Germanhood top 1, eu acho que, analisando por ter muito da máfia aqui, né? Olha só, tudo isso, eu acho que a máfia tá um pouco mais defensiva do que a Magic. A Magic tá um pouco mais ofensiva, né? Na minha opinião. Se você for olhar, tudo bem, aqui não é bem condizente com o que eu falei, né? Tá meio bagunçado. Talvez tá parelho, eu acho, né? É porque aqui, ó, 500k. É que depende também do sucesso ofensivo, né? Às vezes a tribo tá mais ofensiva e não consegue defender direito. Por isso que, assim, pode ser que a máfia tenha menos ataque, mas faz mais estrago, porque talvez a máfia não esteja tão ofensiva. Pode ser isso. Mas eu acho que é uma proporção, assim, parelha. Só que eu acho que a máfia, se você pegar, tipo, as tropas da máfia, eu acho que a máfia deve ser uma tribo com tendências um pouco mais defensivas. Tem mais qualidade de defender e apanhar, né? O Sete Copas é a prova disso. Eu acho que essas são as análises, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui.